Atenção, coloca na tela do canal do YouTube, o GC do Bloco, a gente fala agora do Goiás. Desesperadora a situação do Goiás, né, gente? Desesperadora. Eu tô com um sentimento tão ruim. Cara, ontem eu fui pra casa arrebentado. Você sabe por quê? Eu tenho um time que eu nasci torcendo. E eu nunca neguei pra ninguém. Só que eu tenho 15 anos de imprensa. Eu tenho amigos no Goiás, como eu tenho amigos no Atlético, tenho amigos no Vila. E o meu melhor amigo sou eu próprio. É o meu salário no final do mês, é a minha equipe esportiva vendendo bem, é a imprensa goiana crescendo, é o futebol goiano crescendo. E pra gente o Goiás não chegar à Série A do Brasileirão em 2026 é uma tragédia com tem caps look. É uma coisa sem nexo, sem lógica, principalmente por tudo que foi construído. Gente, olha os dados aí na tela do canal do YouTube do que o Goiás já havia conquistado nessa Série B. É uma pipocada homérica, uma pipocada gigantesca, caso o Goiás de fato fique fora do G4 no final da Série B. O Goiás liderou 16 de 33 rodadas, ou seja, basicamente 50% do campeonato, né? Metade do campeonato. Ele ficou no G4 em 29 de 33 rodadas. Ele só fica fora do G4 nas rodadas 1, 4, 5 e 33 agora. O Goiás foi o melhor mandante do primeiro turno ao lado do Coritiba. O Goiás foi o segundo melhor visitante da primeira parte da competição. E foi durante muito tempo a defesa menos vazada até a 16ª rodada. E pra que tudo isso, gente? Sendo que nesse momento, na reta de chegada, na reta final, o Goiás sai do G4 e fica nessa situação espinhosa, nessa situação desesperadora. Ô, meu querido Danilo Dias, começo por você. Como o time do Goiás deixou o G4 na reta final da segundona? A culpa é de quem? Dos jogadores, da diretoria? O problema era o Andrino, o problema era o Mancini, os dois foram mandados embora. E ontem o Goiás teve a mesma postura covarde, a mesma postura omissa. O que está acontecendo com o Goiás nessa crise sem precedentes na reta final da segundona, Cracasso? Thiago, o futebol ele vem se profissionalizando ano após ano, né? E eu vejo que o Goiás Esporte Clube ele parou meio que no tempo. O clube tem muitas vertentes internas, como é que eu posso falar, que acaba atrapalhando o dia a dia do clube, sabe? Precisa ter um pulso mais firme, de forma que centraliza a opinião, como ela é centralizada meio no Atlético, no próprio Vila Nova. Eu penso que, por exemplo, a despedida do Mancini, a forma como o Zanardi saiu, o Arlen Menezes, o Túlio Lustosa, o próprio Jair, o próprio Mancini agora e outros mais, não vão ser culpados. Nós estamos aqui delegando as culpas aonde o culpado está lá. A gente precisa entender que o Goiás precisa passar por uma reflexão profunda, que desde 2012 essa reflexão ela vem sendo deixada de lado. Ela não vem sendo respeitada a história do tamanho, da grandeza que é o Goiás. Onde egos, onde vaidades, eles vêm sendo aflorados à flor da pele e a instituição ela vem perdendo-se forças a meio desse caminho. E eu digo isso com peso no coração, porque o Goiás, antigamente, quando ia visitar os times do interior, ia onde seguiam os ônibus, o maior do estado de Goiás ia lá, os times do interior respeitavam o Goiás. Desde 2019 o time não consegue ganhar um título goiano. Desde 2019 o Goiás tem um título só da Copa Verde. O Goiás teve acesso, teve descenso, o Goiás teve repertórios ruins e sempre delegando culpas, né, para diretores, para treinadores que sempre passavam aí. O clube precisa centralizar, precisa ter mais pulso, precisa realmente, quem de fato manda, mandar, quem realmente não manda mesmo, ter um posicionamento mais concreto, mostrar realmente que entende de futebol. Quando ontem eu disse que precisa, que a reflexão é profunda na parte estrutural, não digo estrutura de centro de treinamento, de estádio, de logística que o Goiás hoje tem, graças ao que construiu também com o seu Ailê Pinheiro. Mas eu digo na forma profunda de fazer uma reflexão, de realmente organizar. Realmente, esse manda, esse não manda. Nós vamos funcionar na parte estrutural daqui pra frente dessa forma. Porque senão vai ficando assim, vai passando ano após ano. O Goiás vai injetando dinheiro em jogadores que vão passando, treinadores que pegam multas, como o Jair tá recebendo. O Mancini também deve receber uma fatia. O Andrinos da vida, não sei, outros que vão passar aqui. E o Goiás não vai, de fato, aquele que tem que ser o problema resolvido, que às vezes está ali dentro. O problema do Goiás está ali, na parte estrutural de como está feito isso.
Posto isso de parte, fica triste pro torcedor fazer um balanço desse segundo turno, aonde na primeira parte do campeonato, em 14 rodadas, o Goiás teve 9 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas, contrastando com o que é agora esse momento, onde tem apenas 3 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, um aproveitamento abaixo dos 34%, onde no primeiro turno teve um aproveitamento muito bom, onde eu vou com o Maestro Tim ontem muito bem na fala, quando ele disse que o Goiás consegue iniciar bem a competição pelo Mancini ter um corpo já que ele conhece de 5, 6 jogadores, Messias, Lucas Ribeiro, Marcão, Gava, Lepos, ele já conhecia a parte estrutural do corpo que ele tinha, enquanto os outros clubes estavam começando a formação dos seus elencos, pré-temporadas, chegadas de jogadores, o Goiás parte na frente dessa corrida e depois começa a apontar os problemas que estão aqui mais profundo no clube. É triste, eu vejo o Goiás desfalecendo-se aos poucos dentro dessa Série B, perdendo forças na hora que não deveria perder, e os times vêm a Goiânia, fazem o que quer. O Goiás, que chegou a ser um dos melhores mandantes, já não consegue ter força dentro de casa, chegou a ser o segundo melhor visitante, durante todo o primeiro turno, só perdi pro Coritiba nesse quesito, hoje não incomoda ninguém fora de casa, e eu vejo jogadores sem pulso dentro de campo, jogadores morosos, jogadores não são líderes, se dizem até líderes. Eu gosto da liderança do Juninho, do Tadeu, quando eles até vêm à tona para falar em alguns momentos, foi lá enquanto São João del Rei falar com o torcedor, mas na hora que de fato precisa mesmo, na hora de dentro de campo, precisar de uma coisa mais enérgica para tirar o Goiás dessa situação, eu não estou vendo, estou vendo o time caminhando para uma decepção profunda nessa Série B. Dirige José Silvestre, que estão conquistando o mundo inteiro. O Moda S5 é o novo queridinho ícone Fashion na sua versão elétrica com 345 km de autonomia. A revolução da revolução já começou na Tiger Moda, na Avenida T8, no setor Bueno. 2h29 da tarde, debate das feras, oferecimento Suprema. Acesse o site e conheça. Suprema-go.com.br. No campo, a confiança faz toda a diferença. Seba, o melhor da construção com os preços mais baixos do mercado brasileiro. Restaurante Chanativo, o melhor almoço de Goiás. Ismafer Ferramentas. Começou a mega pré-Black Friday. Pega essa oferta, gente. Furadeira e parafusadeira 12 volts com 2 baterias de Black Tools por apenas R$ 149,90. Black Friday de verdade é na Ismafer Ferramentas. 393-3939. Ferramenta barata é na Ismafer Ferramentas. E Doutor Baterias, a bateria pifou? Chame o doutor, 6231-4280-70. Doutor Baterias, 629-9883-0388. Venha pro timaço da Doutor Baterias. Gente, não batemos nem 800 likes, hein? Eu preciso de 1000 curtidas hoje. E se você tá vendo a gente, nos ouvindo, nos acompanhando pelo YouTube, ainda não for inscrito, eu peço a gentileza da tua inscrição. Ative o sino das notificações e seja inscrito no melhor canal do YouTube de futebol do Centro-Oeste, viu? Deixa o like, muitos likes, para Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás, e deixe também a tua inscrição. Márcio Tigrão, o Goiás não sobe. Degmar Biju tá com a gente, Anderson Silva Costa, Lontra com óculos, beleza, amigo? Obrigado pela audiência. Doutor Andrew Keres, comentários de vocês deu combustível para os adversários. Gente que é responsável, então, pela queda do Goiás. Você acertou, parabéns, é isso mesmo. O Felipe Medeiros também tá ligado, mandando aqui o símbolozinho da lontra, ficou bonitinha, cara, gostei dessa lontra aqui. Derivaldo Dias, flanelinha verde. Sebastião Carlos Marques, também tá ligado, esse apresentador fala demais, sou aqui de Curitiba e torço para o Atlético Paranaense, o melhor do Paraná. Iago Rodrigues, Danilo, a culpa é do Andrino, teve toda a voz e liberdade para trabalhar, o time não tem reservas para a camisa 9, 6, para o Pedrinho, time velho e limitado e o pior, caríssimo, vexatória a participação do Goiás. Tim, quero falar um negócio aqui com você que ontem nós citamos na entrevista, no nosso pós-jogo Band News aqui até meia-noite, com audiência espetacular, mais de 80 mil views só pelo canal do YouTube, a audiência ontem supitou. Cara, por que o Tadeu não deu entrevista ontem? Por que ele não deu a cara? Por que o Marcão não deu a cara? O que esse Wellington Rato tá jogando com a camisa do Goiás? A grande contratação, a contratação mais badalada do ano. Cara, eu comparo a contratação do Wellington Rato, não tô falando de questões extracampo, ok, Tim? Tô falando tecnicamente. Pra mim, o Rato é o Thiago Galhardo de 2025. Uma contratação com pompa, com circunstância, que mobilizou o Estado, né? Foi alvo de elogio de toda a imprensa, a torcida ficou maluca. E esse cara não joga nada com a camisa do Goiás. Sem resultado, né? Total, Tim, total.
Que desespero é esse? Fazer o quê nessa reta final? O Goiás tá fora do G4, maestro. Tiagão, e a pergunta agora é essa, né? O que tá acontecendo com o Goiás? O que aconteceu com o Goiás nessas últimas rodadas, no segundo turno? Porque é inacreditável o que tá acontecendo com o Goiás. Até diante dos números, né? Quando você traz aí de 33 rodadas, o Goiás ficou 29 dentro do G4. Desde lá da quinta, né? Ficou fora da primeira, na quarta e na quinta rodada, pelo que você trouxe aí, e agora na 33ª o Goiás ficando fora. 16 rodadas como líder. Então, assim, é inacreditável o que está acontecendo com o Goiás. Uma Série A que estava nas mãos do Goiás, nesse momento tá deixando escapar. E agora, eu vejo, porque cada um vê de uma forma. Se a gente fala com torcedores esmeraldinos, cada um vai achar um problema, vai ver, a detectar aqui ou ali. O Danilo falou dessa questão aí de estrutural, né, do Goiás. Eu imagino que pro ano que vem, nesse ano não adianta mais, no ano que vem a diretoria do Goiás precisa rever essa questão do estatuto, se ela foi boa ou ruim pro Goiás. Mas nesse momento, Thiago, eu vejo que o Goiás, ele aproveitou uma situação. Quando o Danilo traz esses números aí, das 14 primeiras rodadas, o Goiás ganhou 9 jogos. 9 de 14. Agora, depois disso, em 19 outras rodadas, o Goiás só conseguiu mais 5 vitórias. O Goiás tem hoje 14 vitórias. Então, para mim, mostra claramente que o Goiás começou o campeonato, por mais que ele foi mal no campeonato goiano, com o time base pronto. O Mancini chegou, deu moral para aqueles jogadores que ele já conhecia do ano passado, o Marcão, o Gava, o Lucas Ribeiro, ajustou o time ali, encaixou o Anselmo Ramon, que foi praticamente a única peça naquele momento que tinha chegado de diferente, e o time conseguiu engrenar naquele início de campeonato. Mas você vai lembrar bem que já no final do primeiro turno, o Goiás começou a cair de rendimento, conseguindo vitórias, e eu lembro muito bem da gente falar, você mesmo citava o seguinte, importante, a Série B ele é muito competitivo, então é importante vencer, por mais que não jogou bem, vencer sempre é melhor, e é real, e é verdade isso, mas já começava ali a mostrar algumas deficiências. Então, o que a gente fica olhando hoje, e o torcedor esmeraldino deve estar com esse pensamento na cabeça, será que esse time do Goiás enganou a gente? Será que não é isso tudo que a gente imaginou que fosse? Porque depois da janela das contratações, foram feitas contratações de jogadores mais conhecidos, mas que não conseguiram entregar aqui. Eu também elogiei a contratação do Tite, eu também elogiei a contratação do Wellington Rato, do Benítez nem tanto, porque é um jogador que já vinha com problemas de lesões, né? O Moraes chegou com uma contratação que a gente acreditava muito, e o que esses caras estão entregando? O que esses jogadores estão ajudando a instituição Goiás Esporte Clube? Tá deixando muito a desejar. Então, assim, o torcedor tem toda a razão de estar chateado, de reclamar, de estar preocupado, porque o torcedor tem feito a parte dele. Ontem, mais uma vez, encheu a serrinha, empurrou, incentivou. Desde o início, desde a semana toda, nós falamos aqui de questão de título, de briga, é uma decisão, é um jogo importante, são 6 decisões pela frente. E o que esses caras entregou? Olha os 10 primeiros minutos do Goiás. Decepcionante mais uma vez. Aí depois tem que ficar correndo atrás. Aí vai pra zona mista, fala só o Brian. Só o Brian que fala, só um garoto que chegou e foi o último a chegar. Cadê os líderes? Cadê os caras pra chamar a responsabilidade, amigo? O Danilo falou um negócio aqui há mais ou menos uns 2 meses. Até o nosso comandante Nivaldo Carvalho estava aqui no debate no dia. Você se lembra, craque? Que você citou que o Tadeu era um líder pé frio. Eu até achei que você exagerou também. Eu não chegaria a tanto no quesito pé frio. Mas o Tadeu, ele é um líder sem título, sem conquista. Cara, ele ganhou uma Copa Verde pelo Goiás. E tinha gente que comparava o Tadeu com o Arden Menezes. Eu queria que esse pessoal aparecesse agora. Sabe, cara, é um absurdo a comparação. O Arden deu 2 Séries Bs, ele deu 2 edições de Série B pro Goiás. Sozinho não, né? O Lacerda, né? Ele tinha outros jogadores bons pra caramba também, mas ele foi decisivo. Ele jogou uma Libertadores da América pelo Goiás. Vice-campeão de uma Copa Sul-Americana. Ganhou quase 10 campeonatos goianos, jogou várias edições de Série A. E o que o Super Tadeu ganhou pelo Goiás, gente? Ele tem uma Copa Verde. Copa Verde. E outra coisa, Tim, toda a bola que tá indo no gol tá entrando. Qual a defesa milagrosa do Tadeu nesse momento? Nesse momento, esses jogadores, aí eu cito Tadeu, Messias, Marcão, Rato... São os maiores salários, Anselmo, são jogadores mais rodados. Eles têm que chamar a responsabilidade, amigo. E ontem tinha tudo pra ser diferente. Atmosfera nova, chegando treinador novo, todo mundo citou que a semana foi bem mais leve, bem mais tranquila. E aí a gente vê dentro de campo aquela morosidade já no início do jogo. E agora é o seguinte, tem 5 jogos pela frente.
5 jogos pesados, e vai ficar dessa mesma maneira, entrando com essa morosidade. Cara, cadê o espírito de decisão do Goiás? Cadê? Esses jogadores sabem o que eu tô falando. Jogo decisivo, você tem que ter pegadas, tem que querer, você tem que mostrar pro seu adversário o que a Chape fez ontem. Olha a maneira que a Chape entrou no primeiro tempo, ontem, uns 10 minutos. O que a Chape fez? Ela ali já chegou, já mostrou, já pôs... Porque era uma decisão pra Chape. Esse jogo de ontem, essa vitória da Chape, pode levar a Chape pra Série A. Tá muito próximo, tá na segunda colocação. E quem tinha que ter feito aquilo era o Goiás. Jogando dentro da Serrinha com o seu torcedor. Ia fazer da Serrinha ali um caldeirão. E entra naquela passividade toda. Agora são 5 jogos, amigo. São 5 decisões. Vamos ver, Tiagão, se esses jogadores, esses considerados líderes, vão chamar a responsabilidade como eles deveriam ter chamado já desde o início da competição. 12h37, debate das séries, oferecimento Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. 3928-5114, Sopema GO 100% confiança. Primeira mão Saga, confiança absoluta. Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. Like Imóveis, o like das séries do esporte da Like Imóveis. A Camargo, seu distribuidor autorizado Betiza. E da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. Matheus Carvalho, a situação é a seguinte, o Goiás precisa de 3 vitórias em 5 jogos, talvez as 3 vitórias não dê. Pega o Criciúma em um estádio onde ele nunca venceu jogando fora de casa, mesmo com elencos muito mais qualificados. O Goiás nunca venceu lá. E caso ele perca para a equipe do Criciúma, o que hoje é muito difícil, fica praticamente impossível. Como que você qualifica, como você analisa a situação do Goiás, faltando apenas 5 jogos para o final da Série B, e o Verde nesse momento fora do grupo de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro? Matheus? O Goiás ele tá se agonizando, né, no campeonato, e algo precisa ser feito. Da maneira que está, não pode ficar. Já foi feito na semana passada, né, com a demissão do Mancini e do Lucas Andrino. Os jogadores não peitaram, né, a permanência do Mancini, é bom deixar claro isso aí. E quando o jogador não peita a permanência do treinador, o jogador ele tem que dar a resposta dentro de campo. Afinal de contas, você mandar o diretor de futebol embora e o treinador, é uma situação que os dirigentes buscam uma mudança, que algo novo aconteça. E ontem mesmo, fazendo o jogo lá da Serrinha, deu para sentir a expectativa em todos de um novo caminho, de uma nova história, de um recomeço vitorioso para o Goiás no campeonato. E foi completamente o contrário. Um time completamente apático. E logo quem que marcou pênalti, né, bicho? Jogador assim duvidoso. Moraes, jogador duvidoso. Marcou o pênalti, um pênalti completamente infantil. Então o Goiás, a diretoria do Goiás agora, eu vejo que tem que mexer na estrutura principal. E qual que é a estrutura principal? Os jogadores. Para mim não é normal o Goiás ter caído de produção depois das contratações de atletas caros, né, na janela de contratação. Principalmente o Wellington Rato, que é um jogador que não tinha jogado até então com nenhum atleta que no Goiás está. Apenas já tinha trabalhado com o Mancini, gostava do Mancini e foi uma indicação do Mancini. O mundo do Goiás hoje é completamente diferente. E tem jogadores que não estão sendo comprometidos, não estão honrando a camisa, que é o caso do Wellington Rato. No primeiro tempo eu ainda falei. E eu tiraria o Wellington Rato, eu tiro o Wellington Rato no intervalo. Não está jogando absolutamente nada, não está respeitando o seu posicionamento. A gente não sabe se ele joga como um meia, como um ponta direita, como um lateral direito, como um atacante. A gente não sabe, ele não faz absolutamente nada. Então eu vejo que a diretoria ela tem que ir para a última etapa. E é a etapa mais dolorida, mais sangrenta, é a verdadeira ferida. E quem que eu tiraria? Eu tiraria o Wellington Rato, eu tiraria o Moraes, eu tiraria o Tadeu. A gente tem que falar sobre o Tadeu, cara. O Thiago Rodrigues é um baita goleiro. Ou vai perder o Thiago Rodrigues também? Assim como abriu mão do Rangel? Como perderam o Rangel, né? Não pode, não pode. E se a gente for analisar o campeonato todo, tem muitos jogadores que já passaram pelo Goiás, que não deram certo, mas que hoje estão dando certo. Né? O próprio Diego Gonçalves lá no Criciúma é um jogador que está arrebentando, é o artilheiro da equipe. Então, o Goiás ele precisa mexer nesses pontos. Tem que colocar quem pode dar resultado, tem que colocar quem corre mais, igual o Braia. O Braia arrebentou ontem, jogou demais. Deu uma outra dinâmica no setor de meio campo e ataque do Goiás.
Só que aí tirar o Dadá também, pra mim, foi demais. Não tinha que ter tirado ele. Né? Já. O Jajá. O Jajá, ele tava correndo, ele tava se entregando. Não tira o Rato. Os caras não tiram o Rato, é algo impressionante. Um jogador que não entrega absolutamente nada. Então, a minha avaliação, ela é em cima realmente da ferida, Thiago. Mas algo precisa acontecer. O Goiás, ele precisa subir para ele se tornar sustentável. Se o Goiás não subir este ano, como será o ano que vem do Goiás? Trágico. Sem receita. Trágico. Completamente trágico. Com uma infraestrutura muito cara, pesada de lidar, com o torcedor cancelando o seu sócio. Então tem que mexer. Ainda dá tempo de subir, ainda faltam 5 jogos. Tem que vencer essas partidas. Para mim, quem está no G4 ainda terá equipes que irão oscilar. Então o Goiás ele precisa mexer. A diretoria deu uma resposta interessante para o momento na demissão do Mancini e do Andrino. Eu tinha falado para mandar o Mancini embora lá atrás. Eu fico batendo muito na tecla disso, Thiago. Não é para colocar o que eu falei, mas é porque no futebol funciona assim. Quando o vestiário não está mais dando resposta, a primeira alternativa que você faz é mandar o treinador embora. Para você trazer um outro treinador, conhecer o elenco, dar uma cara nova e ter novos resultados. Agora, trouxe o Carille na semana passada e na coletiva dele ficou muito claro. Ele não conhece de fato os profundos problemas que o Goiás está enfrentando. Para mim, o elenco do Goiás está rachado. Isso aí não é uma informação, é uma visão que eu tenho de jogo. Para mim, o elenco do Goiás está rachado. Então, o Carille não tem tempo hábil para mexer nessas estruturas. Quem tem que mexer é exatamente quem já está na temporada, quem conhece muito bem o clube, quem conhece cada peça dos jogadores. Então, eu mexeria nessas peças para ter um fator novo. O Goiás precisa de um fator novo.